Você vai para outros países, você não vê o imposto. Eu vou chegar no imposto lá nos outros países. Vocês vão ver quanto é o imposto sobre herança. Então, quem não tem critério não tem que ter bem o seu nome. E como se faz isso? Se faz isso por meio de uma empresa que não faz nada. Certo? O que acontece? É uma empresa, aqui no caso a gente vai colocar vou colocar o bonequinho. O bonequinho, tá? Ele é proprietário, ele tem um patrimônio, tá? Que é um apartamento, como se fosse no exemplo do Rafael, ele tem um imóvel, pode passar. E como que funciona essa empresa que não faz nada? A gente chama ela de célula cofre, certo? É um cofre. Então, a gente transfere os bens. Então agora, gente, a gente está entrando no sistema, certo? Então um pouquinho, ó. Então a gente falou do quê? Do inventário, que a gente tem que fixar esse custo, essa loucura do inventário. Além do inventário, proteger o patrimônio. E diminuir também os gastos desse patrimônio, mesmo se não houver inventário, tá? As pessoas não precisam ficar dependendo só do inventário. Então, como que funciona esse sistema? Através de uma empresa que não faz nada, que a gente chama de cofre. Então, ali, ó, ele é o dono do imóvel, o bonequinho transfere o imóvel para essa empresa que não faz nada, que a gente chama de cofre. Por favor. Quando você fala não faz nada, então não tem atividade comercial, né? Exatamente, não tem atividade econômica, tá? Esse é o não faz nada. Lá, então o que acontece? Quem que é dono do imóvel agora? A empresa que não faz nada. Então agora, quem é dono? O cofre? Passa mais uma. E quem é dono da chave desse cofre? O pai, o patriarca. Normalmente a gente fala assim, tá pessoal? Para ficar bem assim, o pai e a mãe. Então eles que são os possuidores dos bens, tá? Mas no nosso caso a gente compreende-se muito mais além disso, tá? O cliente que não tem filho mesmo, aqui a gente pode montar todo o sistema dele, tá? Não precisando pensar na sucessão, tá? Também dá para fazer isso. E outra, se não tiver filhos, dá para montar a sucessão para a mãe ou para quem ele quer deixar no caso de morte. Então, você pode tropeçar, pode morrer, meu cliente. Eu não quero ter filho, mas você tem uma responsabilidade com o teu patrimônio. Não sei se vocês, uma vírgula, tá? Não sei se vocês viram. Tem aquela que era dona das Pernambucanas, até coloquei ali o nome dela ali, fiz umas postagens ali. Ela tem um patrimônio, ela não morreu ainda, ela tem um patrimônio de 2 bilhões e ela só deixou uma procuração que tem uns poderes diferentes para que só cuidasse da saúde dela, e ela entrou em coma. A pessoa cuidou do patrimônio dela, só que o que? Apareceu um filho afetivo, que acha que ela teve um relacionamento com uma outra pessoa, tal, que é do mesmo sexo que ela. E essa criança apareceu, esse menino que já está grande, ele entrou com o processo, gente, resumindo, ele ganhou. E a Anita Harley, o nome dela, ela tem irmãos. Ela não tendo filho, não tendo pai e mãe, vai para os irmãos. Imagine os irmãos dessa senhora que está em coma, e ela mesma em coma, que ela deve ouvir, sabendo que a fortuna que ela construiu, de repente não era a vontade dela de deixar para o filho acompanhar ela, sendo que esse filho já é a mãe dessa companheira da Anitta, ela até entrou com uma pensão alimentícia contra o pai da criança. Então aí você já vê que, então se a Anitta era mãe, por que não ficou já mãe desde o início, etc? Não, teve ação de alimentos só quando ela morreu, e ele ganhou, pessoal, até em segunda instância. Olha o que aconteceu com essa família, porque não fez o planejamento patrimonial, mesmo não tendo filhos. Porque ela poderia falar assim, ó, se ela chegasse a uma história, falar, não, você tem que decidir, porque você tem a gente chama de função social. Existe da propriedade, existe da tua vida, existe a função social do seu patrimônio. Olha a briga que não aconteceu com as famílias. Por atitude dela, a família dela está daquele jeito e a família da companheira. Porque pode ser tudo real, gente. Gente, aqui eu não estou julgando nada, tá? Estou falando com base nas informações que eu tenho. Vamos dizer que fosse o pensamento da Anitta mesmo, né? De deixar pro menino. Perfeito. E se não? Imagina ela lá falando, eu quero a minha família, essa menina está me enganando, não tive nada com ela.
Então olha o problema que pode chegar a gente, mesmo sem ter filhos. Então quem tem patrimônio tem que ter uma função social, mas a gente vai colocando isso aos pouquinhos na cabeça do pessoal e com esses exemplos aqui pode dar continuidade. Então, pode parar. Então o que acontece? O bonequinho tem 3 filhos, tá? Então ele é o dono da chave do cofre e a gente faz o quê? A gente faz uma doação das cotas dessa empresa, tá? As cotas, tá bom? A propriedade, a empresa é do bem. A gente doa as cotas para os herdeiros, para os 3 filhos, tá? E pode passar. O que acontece? Olha aí, a gente chama de gatilho, tá? Esse é o gatilho. O gatilho acontece quando ele dispara, quando acontece o óbito do patriarca e da matriarca. Aí o sistema ele se inicia, porque a partir do óbito a chave passa para os filhos, porque já está tudo certo, foi realizada a doação das cotas com o usufruto dos patriarcas, tá? Eles têm todos os poderes de constituir a holding, desconstituir, direitos políticos, direitos administrativos, tudo, pessoal, tudo. Então, os filhos não mandam nada, mas a partir do momento que esse gatilho se dispara, o sistema automaticamente o sistema se inicia. Com quem? Com os donatários dessas cotas, exercendo como se dono fosse o usufruto. O que acontece? A partir do óbito, os filhos procuram ou o escritório ou o próprio contador para que ele realize a operação no contrato de chave, onde vai retirar aquela cláusula de usufruto, pois o usufrutuário não existe mais. Então funciona dessa forma. Pode passar mais um. Aí quem vai ter a chave do cofre? Os filhos. E nesse sistema eles vão ser donos da empresa, podem manter o sistema, podem desfazer o sistema, e ali vai estar tudo organizado, o que é de cada um. O pai e a mãe pode deixar o que é de cada um, tudo organizadinho. Ali, tranquilo, só faz a alteração, aí eles mandam. Pode alienar bens, pode. E como são donos, né? São donos, eles podem realmente usufruir aí desse patrimônio. Um sistema com uma economia tributária absurda. Compare. Lembra do inventário? Imposto, cartório, o gasto que a Rafael teve lá, o total de gasto, 276.500. Nesse sistema, tá? Vai devagarinho isso. Como que a gente faz nesse sistema, pessoal? Nesse sistema, a gente utiliza, tá? O valor de imposto de renda, tá? Para fazer o pagamento do imposto. Ó, devia ser 1 milhão. A gente colocou, e aqui a gente colocou 4%, tá, pessoal? Porque aqui, na verdade, a gente fez uma outra comparação de 4%. Mas pode subir um pouco se vocês quiserem, tem a conta aí. Dá para vocês subirem para 7%, que foi o que a gente fez aqui embaixo, tá? Vai ver o valor de compra do valor de É isso, a gente colocou 4% sobre o valor de compra do imóvel. Entendeu? Ao invés de ser os. Bota mais 10 mil, quanto vai dar? 10% dá 25 mil, 5% dá 12, deve dar uns 12, pouco. Por aí. Que é 7%, desculpa, dá 25. Faz o cálculo, por gentileza, para vocês até terem aí. Só uma pergunta, quanto você quer que faça? O 250 mil menos é 4% de 250 mil. Só que não é 4, é 7, tá? Porque foi o que a gente colocou aqui, ó. O imposto. 7% ali dá 17.500. Isso, 17.500. Então, pessoal, ficou ali só uma diferença de 7.500, tá? Então vamos lá. Então, do valor que seria 80 mil, já iria para 17 mil. Nesse sistema que eu estou apresentando para vocês, já iria para 17 mil, tá? Para baixo. Honorários. Honorários a gente colocou um valor acordado ali de 25 mil. Tá? Se você coloca ali o valor de 10%, dá mais ou menos isso. Isso. Só que na verdade é o seguinte: honorários é sobre valor de venda. Tá? Então daria 110%, cento e poucos milhares. Vamos colocar 100 mil. Mas aí a gente colocou, tá? Aqui, por isso que deu aqui o valor de 80. Tá? Então aqui a gente acordou um valor de honorários de 25 mil. Porque honorários como fazer? Só uma pergunta.
Esse acordo que você está falando, não, é um acordo com a sua empresa. Isso, honorários acordados. Né? A gente fez os honorários acordados. Porque você pode ir do 5, de mínimo que a tabela dá, e até o alto, tá? Então a gente colocou ali, então vamos pensar, os honorários a gente cobra, então, repetindo, sobre o valor de venda do imóvel, tá? Então se o cliente procura, quantos serão seus honorários, doutor? Os meus honorários, vai ser os honorários do nosso escritório, será a porcentagem, que eu convenciono com os meus clientes, dependendo do cliente, né? Eu não tenho um valor fixo, tá? Mas no sistema de holding eu tenho, tá, pessoal? Então aqui um diferencial nosso é isso, independente do valor, do tamanho do patrimônio, a gente faz só com base na complexidade do trabalho. Isso é muito importante, tá? Para vocês até passarem para os clientes de vocês, porque na verdade isso é comigo, tá? Depois a gente vai conversar em relação a como a gente vai fazer aquela aproximação. Isso aqui a gente explica para o cliente. Então continuamos. Então os valores bem mais baixos, a gente já está fazendo uma comparação aqui para que vocês tenham noção da diferença. Mas se quiserem fazer na matemática que eu estou falando, quiser colocar 7% de honorários em cima de 1.150.000, seria interessante. Né? Melhor que essa ideia, eu viver abaixo para trabalhar. Isso, exatamente. 7%? Pode colocar para ficar parecido 7% de honorários. Para os 80 mil. Vai ficar os 80 mil. Só que então, exatamente, a gente faz comparativo, porque os honorários é 80 mil. Então a diferença do que é ali para o nosso sistema, que a gente não cobra em cima do valor do patrimônio. Ó, cartório é zero. Não vai ter que lavar inventário, não vai ter que lavar a escritura de inventário. 102 zero. Registro sim, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma transferência de imóvel, né? Uma pessoa física para uma jurídica, ela tem que ter o seu registro alterado. Ganho de capital não tem. Total de gastos, 38 mil. Pessoal, que aumenta um pouco, tá? Que aumenta um pouco aí, mais 7 mil que a gente falou, bota 45 mil. Acho que essa diferença, né? Olha a comparação, se a pessoa não realiza o planejamento. 276 mil. Oi? Pode tirar foto? Claro. E eu vou mandar um e-book para vocês, tá? Depois eu vou mandar. Mas eu não vou mandar com essa informação. Mas com essa informação eu não vou enviar. Pode tirar foto. Pode tirar, sem problemas. Para dar continuidade. Dê uma olhada, olhem bem essa diferença. Pessoal, é isso mesmo. Não tem, é isso aí. Um sistema totalmente legal, tá? Cliente que aparece no escritório querendo ocultar bens ou querendo tirar filho, a gente não faz isso, tá? Aqui é totalmente dentro da lei. Que fique bem claro que às vezes as pessoas ficam ouvindo, não, vamos fazer holding para isso. Então, diferença financeira, pessoal. 288. Que diga 230 mil? Tirando aquele 7 mil. 230 mil reais. A família vai estar economizando se ela tivesse conhecido o sistema que a gente apresenta, que a gente vende. Olha a diferença. Imagina vocês chegando para o cliente de vocês, ele já vai estar com o patrimônio ou com a carta contemplada. Agora vocês vão ter algo que já está incluso, que vocês adquiriram com a Demicon, uma consultoria jurídica relacionada à educação patrimonial. É isso. O resto é com o nosso escritório. Mas tem o quê? Tem que informar o cliente que é grátis. Só que nada é grátis, gente. A gente sabe disso, né? Nada é grátis nessa vida. Não existe. O cara que te vende grátis, esqueça. Aqui não é grátis. Meus clientes estão pagando essa minha hora. Entendeu? Meus clientes estão fazendo o quê? Por quê? Porque com o meu trabalho eu invisto, né, em tudo isso. Então, mas não vendam como grátis, sim que está dentro do que ele pagou, o serviço que os senhores prestaram a eles. Isso que é interessante. Aí vai atrair isso e deixa para o nosso escritório. Ao final eu vou passar o que a gente faz a parceria certinho com vocês. Então, gente, desculpa, uma economia de 86% a família teria realizando esse sistema. Deixa eu ir conferindo aqui, já falo para você passar.
Vai lá, pode passar. Principal diferença: perda patrimonial zero. O sistema cabe no seu bolso. Essa é a nossa palestra, né, gente? Então a gente segue essa visão da perda do patrimônio, que é o assunto dessa palestra. Mas expliquei para os senhores, não é só isso, né? Não é só uma perda patrimonial zero. Além disso, gastos, demora, brigas e etc. Pode ir. Mas que sistema é esse, gente? Que sistema é esse? É mágica? É um esquema? É uma tese? Holding familiar, pessoal. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Tenho um prazer de apresentar. Volta só um pouquinho. Eu tenho um prazer de apresentar isso para vocês do fundo do meu coração. Como o nosso escritório está impactando as vidas dessas famílias. De elas saírem do escritório. Auro, obrigado por você e pela sua equipe, pelo trabalho que vocês realizaram, porque agora eu vou dormir em paz. Não que eu queira morrer amanhã. Eles brincam, né? Mas porque era algo que eu não conseguia dormir. Eu construí algo para eles, mas tenho que ir. Não quis nada com a vida. Tem outro que é super trabalhador. Tem outro. E se acontecer alguma coisa comigo, eles não vão se entender. Então, pessoal, olhando para vocês mesmo, para passar mesmo, que é algo sincero. E quando você trabalha com algo que você gosta, que você sabe que alguém vai sair do seu escritório feliz e não chutando esse advogado, liga para o advogado, não quer saber do advogado, ela está me ligando. Eu quero que meu cliente, né, quando eles olham, ó, esse é o escritório que está resolvendo a minha vida. Então, gente, o sistema se chama holding familiar. Estamos chegando no final. Vamos lá. Passar aqui. Então, né, eu já expliquei para vocês que é uma empresa que não faz nada, né, só para recapitular um pouquinho, né? A empresa que não, eu gosto sempre de recapitular, porque às vezes passa, é bom sempre montar um raciocínio, né? Começamos a falar do inventário, da caixa preta do inventário, para começar a iniciar a falar do sistema. Então, falamos que é um sistema de uma empresa que não tem atividade econômica, não tem atividade econômica. É um sistema que evita briga, evita tudo isso, né, que eu falei para vocês. E tem um detalhe, tá? A gente apresenta com uma célula só, a célula COF, mas o nosso sistema já está numa evolução de trabalhar com 3 células, tá? Até com domicílio fiscal em outro estado. É bem mais complexo, né? Para apresentar isso, aqui a gente deixa de uma forma mais fácil de ser compreendido. Pode passar. Eu vou começar. Também a gente não adianta só falar, você não tem exemplos, né, pessoal? Então a gente tem exemplos de figuras famosas, tá? Brasileiras, que não precisaram passar pelo inventário. Aqueles bilionários que eu falei para vocês no início. Odebrecht, Roberto Odebrecht, deve ter, né, toda aquela polêmica brasileira, aquela polêmica é uma coisa boazinha de falar, né? Mas vamos lá. Fortuna dele, 14 bilhões de reais. Se a família tivesse que ter passado pelo inventário, só de imposto, 1 bilhão 120 milhões de reais. Só. Antônio Emílio de Moraes, do Votorantim, 15 bilhões. 1,240 milhões para imposto. Pode passar. Roberto Marinho, do Grupo Globo, 30 bilhões. Se tivesse vontade, 2,4, né? Não quero pegar muito tempo. Esses são outros exemplos. Roberto Civita, do Grupo Abril, ou Moisés Safra, Samuel Klein, Edson Safra, José de Alencar, Bardice de Camargo, então, as suas respectivas empresas, bancos. Então, gente, bilionários, né? Pessoas que já conheciam esse sistema, ele é antigo, entre aspas, né? Desde das leis das SAs de 1970, ali na década de 70, mas quem só conheceu só essas pessoas. Então, com a internet, com toda essa informação que o nosso grupo também montou, né? O time Holding Brasil,
é responsável, vocês também podem pesquisar, depois no book a gente vai passar as redes sociais tudo para vocês, que nós 3 mil advogados conseguimos aí, a gente está se empenhando ao máximo para passar essa informação ao maior número de pessoas. Pode passar? Quem são mais exemplos? O que fazer diante do risco desse imposto sobre herança aumentar? Para um pouquinho. Então, pessoal, o que acontece? Esse imposto, eu falei para vocês, no Brasil pode chegar a 8%, tá? Existe uma resolução, deixa eu ver se eu já entro na resolução aqui para vocês. Eu vou começar antes falando, pode deixar aqui, que existem 3 tipos de pessoas, tá? Existem as pessoas ignorantes, não pelo lado pejorativo, pessoal, mas que não têm o conhecimento, não conhecem esse sistema, né? Então são pessoas ignorantes, que elas não conhecem esse sistema, tá? O que acontece? Essas pessoas que não conhecem o sistema, elas vão o quê? Elas vão para o lado convencional, elas vão procurar a doação, o testamento, o seguro de vida. O que a gente informa sobre isso? Como é antigo essa forma de planejamento, é uma forma antiga, né? A gente veio demonstrar o que é moderno. Mas as pessoas que são ignorantes e não têm o conhecimento, repetindo ignorantes, não é a palavra pejorativa, tá? É pessoas que não possuem o conhecimento, possuem nesse caso o conhecimento desse sistema, elas vão procurar um testamento. Pessoal, testamento, não gosto de usar palavras fortes, mas é uma situação que, se você for pensar bem, ela é horrível. Primeiro, porque o testamento tem que passar pelo juiz, ele vai ter que validar, ele vai ter que dizer, esse testamento está ok, é legal. Isso pode demorar 1 ano. Depois que isso acontece, tem abertura de inventário, que vai passar por tudo isso. Então olha só que a família já perdeu, e o patriarca e a matriarca chegam de testamento, nossa, que testamento maravilhoso. Só que para mim, gente, opinião própria, que fique bem claro, é um ato de covardia. Um ato de covardia, ao meu ver, tá? Gente, ao meu ver. Por quê? Porque se o patrimônio é teu e você educa os seus filhos de uma forma, tudo bem, pode ter os perdidos, mas quem manda no seu patrimônio é você. Você tem que dizer o que vai ficar para cada um. E às vezes você faz o testamento justamente para quê? Para não ter problema em vida. Não vou deixar aqui, mas o outro não precisa ficar sabendo. Quando eu morrer, vai ficar sabendo. Aí que a família vai estourar de vez. Então eu acredito que o testamento não é uma boa. É uma que você tem que já dizer. Quer fazer um testamento? Já deixe público. Só que ali tem que passar por toda a situação. Pode estar ilegal, a pessoa que fez o testamento pode ter uma idade avançada, pode ter feito por coação, pode não ter feito um instrumento adequado de testamento. Então tem todos esses problemas de testamento. Doação. Mas eu vou doar para meu filho com usufruto. Só que o usufruto, você perde a autoridade do bem. Porque se o patriarca ou a matriarca fizesse planejamento pela doação, planejamento, para que ele fique dono do imóvel ainda, né? Para que ele fique com autoridade. Ó, filhão, vamos dizer lá, ele fala, tô com medo de morrer, vou doar para você, mas usufruto, porque eu vou morar, e se eu quiser vender também, você assina lá e tá tudo certo. Tá, pai, beleza. Só que existe um problema, e se o filho for casado? Passou uns 5 anos, o pai está saudável, filho, apareceu uma oportunidade maravilhosa para vender o imóvel. O filho vai lá assinar, a esposa do filho não quer assinar. Obrigado. Estou quase separando. Acabou, gente. Cartório, apesar de não, por lei, não ter essa exigência, se for um casamento por regime parcial de bens, não é essa exigência, mas os cartórios exigem. Tem um procedimento interno, aí tem que entrar com a multa judicial. Então já trava a venda no pai. E se a construtora não espera, vai que é um bom negócio, vai no vizinho e já compra. Então essa doação por usufruto é o que pode dar problema. O pai não pode ter o bem de novo, de repente o filho mesmo, o pai não vou te devolver, você está velho, você está gagar. Mas o teu imóvel é meu, filho. Mas se eu quiser, velho.
Então, existem essas situações, pessoal. E fora o imposto, né? Que são os mesmos 4%. Tá? Então, doação, testamento, não é uma boa. Já apresentei para vocês, não tem alguém que me convença que o testamento é bom, tá? Mas claro, existem algumas situações que a gente pode dizer, mas aqui que fique claro, para fazer uma forma de planejamento patrimonial, não é. Doação também não, tá? Seguro de vida a gente fala que é um plus. Um plus. Porque dependendo do seguro de vida que você vai fazer, não é nem do custo, é todo esse transtorno. Então a gente fala, faça seguro de vida, maravilhoso, é um plus. Tem investimentos, tem outras coisas, mas não como uma forma de pagar o seu inventário. Não faça isso. Faça o planejamento e esse dinheiro que fica para a família, né, que aumenta o patrimônio. Estamos quase lá, pessoal. Então, existem os ignorantes que vão para essa. Existem os procrastinadores. Sabe, todos nós somos também, gente, que deixa para amanhã. Então a pessoa tem, vocês aqui, eu, há pouco tempo, há 2 anos, para conhecer esse sistema, mas sou especialista na área que sempre fiz, testamento, doação, inventário, direito de família em geral, entendeu? Então o que acontece? Aí agora a gente está entrando num grupo de pessoas que também não é ofensa, gente, nós também somos, deixa para amanhã, tem a informação e não vai atrás, não resolve. Então esses são os procrastinadores. E a gente tem que deixar de ser, que os nossos clientes também não sejam, né? Que vocês passem essa informação para eles e de forma que eles tenham conhecimento. E também deixar que eles sejam procrastinadores. E temos o grupo dos resolvedores, que é o que a gente quer que sejam. Voltando para terminar, eu vou falar essa parte dos que vai entrar aqui agora, e já nem 5 minutinhos a gente tem, dos procrastinadores. Eles têm, nossa, foi bom, que deixa para amanhã, tem um risco de não realizar esse planejamento, que é o risco do aumento desse imposto, tá? Existe aí o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, tá? Passa isso aí para nós. Existe uma proposta do CONFAS que está desde 2015, pessoal, tá? Foi no governo Dilma, que quem aumenta a alíquota? O Senado, pessoal, o Senado, os senadores, por maioria simples. Então não precisa todo esse furdúncio de passar por Câmara, de voltar para Senado, de votação, não, é muito fácil, muito simples. 2015, eu até vou mandar para vocês do material. 2015, no governo Dilma, o CONFAS já montou essa resolução para ir para 20%. Imagine o imposto sobre herança, pessoal, 20%. Aquele patrimônio de 1.150.000, 20% só de imposto. Quase 300 mil só de imposto. Então eles têm, passa para nós o CONFAS. Hoje é 7%. Oi? Hoje é 7%. O imposto chega até 8%. Hoje, né? No Paraná é 4%, no Rio ele altera. Esse projeto está chegando que é 20%. É uma resolução que já está lá no Senado, tá? E o que acontece, pessoal, do risco maior ainda, de 8 para 20. Muda mais uma vez ele, por gentileza. É o projeto de resolução do Senado. Quem o senador representa? O senador representa os estados, né? Os senadores representam os estados, estão aprovados por maioria simples. Os 81 senadores precisam de 41.321 votar fora. Gente, isso aqui para alterar a alíquota é 2 toques. Infelizmente ou felizmente, eu não sei quem vocês votam, não votam. Para mim aqui, eu sou Brasil. Eu faço estudo e vejo que eu vou votar ou não, né? Então, o Lula não era a pessoa que eu queria, tá? Isso eu deixo claro, porque para mim não tenho nada contra ninguém, né? Só que se eu for pensar bem, para mim vai aumentar o número de clientes, porque há o risco, porque vai voltar o PT. Ninguém sabe até a diplomação, né? Mas vamos pensar que do jeito que está, eles vão entrar. E essa resolução pode voltar. Eu tenho até as falas do Lula, do Haddad. Eu fiz uma live nas minhas redes sociais, se vocês quiserem também entrar lá, onde tem a fala do Lula, do Haddad e do Henrique Meirelles, que o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, né, na época Lula, e ele falou também. Uma das possibilidades de aumentar a arrecadação é o aumento sobre herança. Por quê? Porque o Brasil é um dos que
menos cobra herança. Então, para aumentar, vai do Senado, pode passar. É simples, viu, pessoal? Se tu passar em 100%, entrando no ano que vem, se algum ali já puxar para voltar e votar. Até porque se você pensar na população economicamente ativa, é muito menor do que a que está fazendo nada agora. De uma certa forma, seria uma maneira de poder cobrir um déficit aí que existe há mais, eu acho, uns 15, 20 anos, né? Não sei se é mais ou menos essa linha de raciocínio. Exatamente, ela se complementa a outros raciocínios, porque o PT precisa, pelo que a gente estuda, ele vai precisar, né, de bastante arrecadação para que eles consigam cumprir com as promessas, né? Mas a gente já tem eu tenho as falas dos três, dizendo que ia aumentar o imposto sobre essa. Né? O Henrique Meirelles entrou a parte de dividendos, né? Pô, para nós também é maluquice, né? Não existe, se você taxar dividendos ali, aí os investidores fogem do Brasil, o Brasil quebra. Então eles já descartaram, né? Taxar e entrar com imposto sobre os dividendos, não, mas sobre herança. Sim. Primeiro argumento fácil, entra ali. Eu acho que eu já falei, o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. É o país, o Brasil. Fácil. O imposto sobre herança pelo mundo, gente. Deixa eu ver o horário aqui. Já peguei uma horinha, é hora do almoço, mas já é rapidinho. Imposto sobre herança pelo mundo. França, 60%. Olha lá, pessoal, França, pode passar. Japão, 55%. Alemanha, 50%. Suíça, 50%. Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40%. Chile, 25%. Brasil, 8%. Argumento fácil. Pessoal, a gente é o que menos tributa, herança. Vamos nos juntar aos países ricos, claro, né? Não querem que copie? Vocês não querem que a gente seja? Então é argumento fácil. Nós temos o menor, o menor imposto sobre herança. Segundo argumento, que imposto sobre herança é o tributo que penaliza só os mais ricos. Rapaz, gente, esse argumento aqui não existe. A classe média que vai sofrer, que vai pagar. Os ricos já têm o sistema de hoje. Não vai pagar. Os ricos já tem o sistema. Então esses argumentos aqui, para aumentar o imposto, para dizer, olha, viu gente, a gente tem argumentos para aumentar. Para mim, desculpa, não são, para mim não são argumentos para aumentar qualquer imposto. Então, acho que a gente tem que diminuir. Passa. Quando isso deve acontecer? Passa. Então assim, quando isso deve acontecer, pessoal? Quando isso, pode, se quiser fechar ali, ou pode deixar na tela. Pode, se quiser virar. Então, pessoal, o que acontece? Pode aumentar esse imposto, isso que os clientes, vocês, todos nós temos que ter ciência disso. Não passar por inventário e ficar esperto, pode aumentar o imposto. E tá, eu vou mandar para vocês no e-book, tudo certinho, tá? Até meio-dia eu envio para vocês no e-mail. Então tem o risco de aumentar de 8% para 20% por esses argumentos. E existem, para finalizar, gente, o dos resolvedores, que é o que a gente precisa. Das pessoas que vão resolver suas vidas, que vão contratar os nossos serviços. É dessas pessoas que a gente precisa. Gente, eu quero agradecer a todos, tá? Quero ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Então, eu expliquei do inventário, falei do sistema inteiro de holding, expliquei também que o que é importante é esse aumento do imposto, para que a gente passe para as pessoas, e que serve para proteger o patrimônio, organizar e realizar uma boa sucessão. Quero agradecer a todos aí por foi uma hora, tentei ser o mais breve possível, mas acredito que consegui passar um pouquinho da